Olá, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Vai depender muito de que horário você esteja vendo esse vídeo. Desde já eu te dedico a paz do Senhor. Desde já eu peço que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores seja na sua vida. Peço que você deixe seu like, compartilhe essa mensagem com 3, 7, 10 ou mais pessoas, caso você sinta de compartilhar. Mas o mais importante é que a palavra seja pregada. E hoje pela manhã, nessa sexta-feira 13, né? O pessoal diz que é dia do azar, mas para nós que somos de Jesus não cremos nisso. Tá bom? Que todas as sortes de bênçãos sejam na minha vida e na tua vida. E hoje eu acordei com a palavra no meu coração, com um título que pode falar assim: cuida bem do que Deus te deu, para você não perder. A palavra está escrita lá em 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12. E essa palavra, ela nos ensina que nós devemos cuidar bem do que Deus nos dá e não devemos copiar os erros dos outros. Porque a palavra de Deus diz assim: ouve de tudo, você vai entender o que eu estou falando mais para frente. Ouve-se de tudo e retém o que é bom para nós. Então, vamos lá. 1 Reis capítulo 12. Eu quero que a gente vá para o versículo, por favor, 4. Você vai entender o que eu estou falando. Diz assim: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Vamos lá. Aqui fala a história do rei Reoboão. Reoboão, neto de Davi. Israel teve o primeiro rei, que foi Saul, que perdeu o reinado pela desobediência. Depois veio Davi, o segundo rei de Israel, certo? Ele teve seus erros, teve suas falhas, mas se arrependeu e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi veio o filho dele, Salomão, aonde tinha muita sabedoria, e o homem mais rico naquele tempo era Salomão. Foi tanto que Salomão escreveu a maior parte dos provérbios. Alguns estudiosos dizem que Salomão escreveu 3.000 provérbios. Então Salomão, quando ele foi sacrificar o holocausto, 1.000 bois, que está no livro de Reis também, ele pediu a Deus não riquezas, não a morte de seus inimigos, mas ele pediu o que a Deus? Sabedoria. E a palavra de Deus diz que Salomão, além de ganhar sabedoria, até o que ele não pediu, ele recebeu. O que foi? Riquezas. Então Salomão foi um homem sábio, mais sábio foi naquela época, no Velho Testamento, e mais rico daquela época. Então Salomão foi um rei de Israel. E o que aconteceu? Salomão não cuidou bem do povo dele. Não cuidou bem, tendo sabedoria, tendo riquezas, mas não cuidou bem, não teve amor pelo povo. Nessa época aqui, tinha 12 tribos. Por não cuidar bem do povo, dessas 12 tribos, 10 foram embora. Jeroboão pegou essas 10 tribos e levou embora. Aqui que eu peguei aqui, ó. Versículo, por favor, 4. De 1 Reis 12. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai. Seu pesado jugo nos impôs. Aqui foi o seguinte: Jeroboão, quando levou as 10 tribos embora, no tempo que Salomão era rei, Salomão morreu, certo? E Jeroboão soube que Salomão tinha morrido. E voltou para conversar com esse menino Reoboão, o filho de Salomão, né? Que era o sucessor no reinado. E conversou com Reoboão. Falou assim: Reoboão, seu pai maltratou o nosso povo, ele foi de dura serviço. Eu estou fazendo só uma analogia para você entender. Então, se você agir diferente com o povo, né? Se você agir diferente, esse povo vai voltar para você.
Aqui diz, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão que teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs. Quer dizer, Salomão tinha dinheiro, Salomão tinha sabedoria, mas não tinha amor pelo povo do que estava cuidando. E aí perdeu. De 12 tribos, Jeroboão pegou essas 10 tribos. E o que o mais importante foi, se você ler o texto aqui, versículo 2. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. O que aconteceu? O Jeroboão ficou chateado, as 10 tribos ficou chateadas, e eles saíram da terra de Deus e foram para o Egito. Foi para o Egito. Se a gente não cuidar de tudo que Deus nos dá, nós podemos afastar. E aí Jeroboão soube que Roboão era rei de Israel e conversou. Roboão, se o seu pai fez isso, tratou mal o povo, isso, aquilo, outro. Aí Roboão falou assim, olha, faça o seguinte, você vai embora, Jeroboão, e daqui a 3 dias você volta. Então, ele teve 3 dias para pensar. E vamos seguir aqui no texto, versículo 5. E lhes disse, ide-vos até o 3º dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Aí, ele falou assim, vá, daqui a 3 dias você volta. Mas, naquela época, tinham os homens, os anciãos. O que é ancião, pastor? É uma pessoa madura em idade e que tem experiência. Aqueles anciãos viu tudo o que aconteceu. Aqueles anciãos viu tudo que Salomão fez e ficava calado. Olha o que aconteceu. Vamos para frente. E teve Reoboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servos desse povo, e lhe servires, respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Aí Reoboão tinha uma equipe de anciãos, foi lá tomar conselho com os anciãos. E os anciãos falaram assim, meu filho, se você não fizer o que teu pai fez, se você falar, tratar bem assim, estou fazendo uma conjectura, tratar bem esse povo, cuidar bem desse povo, não fazer o que teu pai fez, você vai ter esse povo para você todos os dias da sua vida. Os anciãos aconselharam isso, o certo, porque viu que Salomão fizera com o povo, maltratava o povo. E quem não ouve o conselho, ouve o quê? Coitado. E aí, ele ouviu o conselho dos anciãos. Tem gente que não gosta de ouvir pai, não gosta de ouvir mãe, só quer ouvir o que quer ouvir. Depois pode quebrar a cara, né? E olha o que aconteceu aqui. Ele foi, teve conselho com os anciãos. Vou repetir, os anciãos disseram, se você fizer diferente, se você falar coisas boas para esse povo. Mas o mais interessante foi o seguinte aqui, ó. Ele disse aqui, versículo 6, e teve conselho com os anciãos que estavam na presença do seu pai, dizendo, versículo 7, falando assim, se hoje fores servos deste povo. Mas pastor, ele era rei, como é que ia ser servo? Aqui muito é dado, muito é cobrado. Salomão era rei, Reoboão era rei. Mas tinha que ser servo também. Tinha que estar lá cuidando do povo direitinho, servindo. Você precisa de quê? O que, isso, aqui, o outro. O que é que eu posso te ajudar? Às vezes não ajuda financeiramente, mas com a palavra, com a atenção, com o cuidado. Mas está escrito aqui, se fores servo deste povo, e lhe servir, respondendo-lhe boas palavras, todos os dias servirão. Quer dizer, Salomão botou jugo pesado, tratou mal o povo e não foi servo do povo. Eu não gosto de entrar nesse campo, mas é como se fosse hoje na política. Uma pessoa que se candidata a um tal cargo, como prefeito, como vereador, sei lá, ele é servo daquele povo. Aquele povo elegeu ele. E aqui diz, se você for servo desse povo, não é para ficar... Claro que tem uma hierarquia, mas Jesus falou que ele veio também para servir. Jesus, sendo Deus, servia. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus andava com os pecadores.
Que a palavra de Deus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Mas aqui eu estou falando que os anciãos dizem, os anciãos falaram, se você for servo desse povo, cuidar bem desse povo, como seu pai não cuidou, você vai ter que ir por todos os dias. Ele ouviu os anciãos, mas cometeu outra besteira. Cometeu uma besteira aqui. Versículo, por favor, 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselhos com os mancebos, com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes, quem aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo do que o teu pai nos impôs? E os mancebos, os jovens que cresceram com ele, diz assim, e os mancebos que haviam crescido com ele, lhes falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de vós, de nós. Assim lhe farás, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Eita! Ele foi lá, saiu dos conselhos dos anciãos, que era o conselho certo. Ô irmão, não sei se esse vídeo vai sair tão claro, tão nítido, viu? Que eu tô aqui no quintal. Eu não sei se sair o escuro ou claro, vocês botam nos comentários aí. Então, ele ouviu o conselho dos anciãos, mas ele foi ter conselho com aqueles meninos que cresceram com ele. Um cego não pode guiar outro cego. Não pode. Aí os meninos falaram assim, Reoboão foi ter conselho com aqueles garotos que cresceram com ele. Aí ele falou assim, meus amigos, que conselho vocês me dão? Ele deve ter falado assim, rapaz, você é rei mesmo. Estou fazendo só uma analogia. Você é rei mesmo, certo? Você é rei, quem manda é você, sei lá mais o quê. Tudo que seu pai fez, você vai fazer pior. Se seu pai aumentou o jugo, você aumenta mais o jugo ainda, porque você é rei, quem manda é você, e acabou. E ele novo, pegou aquilo ali e seguiu. Aí quando, lembra que eu falei dos 3 dias para a resposta? Estou resumindo tudo, porque é muito grande, irmão. E aí, Jeroboão veio na esperança de ter uma resposta para trazer as 10 tribos de volta para unir. Para unir. Ele não teve sabedoria. E Jeroboão falou assim, meu rei, Reoboão. E aí já tem a resposta. E foi o que Reoboão disse. Eu vou resumir aqui, vou botar na linguagem tradicional para você entender. Aqui diz, olha, versículo 12. Veio, pois, Jeroboão, todo o povo, e ao terceiro dia, Reoboão, como o rei havia falado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos que ele havia aconselhado. Quando Jeroboão veio, ele respondeu duramente. Por quê? Ele deixou o conselho dos anciãos e ficou com o conselho dos jovens. Que experiência aqueles jovens tinham. E assim, olha que coisa séria. Versículo 14. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Vamos trazer para o negócio de hoje, falando assim, olha, outra coisa, eu sou rei, eu vou seguir o que meu pai fez e acabou. Tudo o que meu pai fez, eu vou fazer pior ainda. Se vocês quiserem voltar, volte. Se não quiser voltar, não volte. Jeroboão ficou indignado. Quer dizer, Jeroboão tinha esperança de que o filho fizesse a diferença. Tratasse o povo bem. Jeroboão tinha essa esperança. Quer dizer, ele, sendo o rei, buscou conselho com os anciãos. Aqueles anciãos, meus irmãos, viu tudo que Salomão fez. Ele deixou o conselho dos anciãos e pegou o conselho dos jovens. Que coisa séria. E agiu duramente. E olha o que acontece no versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar sua palavra, que o Senhor tinha
dito pelo ministério de Aías, o silonita, Jeroboão, filho de Nebate. E o que aconteceu? Quando Jeroboão soube disso, o povo lá fora se revoltou. Começou a se revoltar, se revoltar, se revoltar. Porque eles queriam voltar, mas não queriam que o filho fizesse a mesma coisa que o pai. O tratamento, a dura serviço. E olha o que aconteceu. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos com nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provei agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Olha para aí. Quer dizer, eles ficaram magoados. Ficaram magoados. Esperando a boa resposta. Ainda falou assim: Que parte temos com nós com Davi? Quer dizer, botaram até Davi do meio. Davi não tinha nada a ver, não tinha culpa. Vamos para frente. No tocante aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Reoboão. E olha o que aconteceu. O povo ficou todo alvoroçado e Reoboão tomou uma atitude que não era para tomar. O que foi que Reoboão fez? Ó? Então Reoboão enviou Adorão, que estava sobre as tribos, sobre os tributos, e todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Reoboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Para fugir com o seu carro para fugir para Jerusalém. E o que aconteceu? O povo estava revoltado. Ele falou assim: Adorão, vá lá e resolva com o povo. Quer dizer, quem tinha que resolver era Reoboão. Quando Adorão chegou perto do povo, o povo começou a apedrejar, pensando que era quem? Que era Reoboão. E Reoboão morreu apedrejado. Adorão, que ele cuidava dos tributos. Quem tinha que resolver esse caso, vou resumir aqui essa história. Quem tinha que resolver esse caso era Reoboão. Reoboão mandou Adorão, que trabalhava com os tributos, mandou ir resolver. Quando chegou lá na frente, o povo apedrejou Adorão com pedras. Essas pedras não eram para Adorão, era para Reoboão. O que nos ensina isso aqui? Quem tinha que resolver isso era Reoboão. Mesmo que ele fosse apedrejado, mas chamasse o povo e falasse assim: Povo, eu errei, eu dei uma dura resposta para Jeroboão, eu quero que essas tribos venham para cá para mim de novo, eu não quero fazer o que meu pai fez coisas erradas, meu pai tratou o povo mal, é por isso que eu perdi vocês. Então, mas não, sabe o que Reoboão fez? Botou Adorão na frente, Adorão foi apedrejado, e quem tem culpa, tem gente que não tem culpa, mas é apedrejada, e aí Adorão morreu, e o que foi que Reoboão fez? Fugiu. E resumindo a história, versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram a congregação, e fizeram sobre rei, sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá, só a tribo de Judá. Quer dizer, a tribo de Judá saiu. E o que aconteceu? Vamos resumir a história. Deus pegou, já que Reoboão fugiu, Deus pegou e botou Jeroboão como rei. Aí Reoboão se revoltou. E diz assim: essa palavra é para você. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo dizendo assim: essa palavra é para você, pastor, que está pregando. Não, essa palavra é para você. Cuide bem do que Deus te deu. E é para mim também. Eu tenho de cuidar do que Deus me dá. Mas cuide bem do que Deus te deu. Olha o que aconteceu. Aí Reoboão se revoltou. 21. Vindo, pois, Reoboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reoboão, filho de Salomão. O que aconteceu? Reoboão fugiu, juntou alguns homens, uma tropa, para entrar lá e tomar o reinado de volta. Aí o que aconteceu? Ele juntou um bocado de homem aqui, revoltado, vão então um bocado de homem, chegar lá e vou tomar meu reinado de volta. Versículo 22.
Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo. Aí Deus levantou um profeta para falar com Reoboão. Diz assim: fala a Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e Benjamim, ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Deus mandou falar assim: diga para Reoboão não pelejar contra, não pelejar, porque essa obra é minha. Não pelejar, porque essa obra é minha. Aí Reoboão pegou, foi-se embora. Seu modelo é Jesus. A palavra de Deus diz: o que a gente não quer que faça para os outros, não façamos também. Jeroboão foi com o intuito de juntar a tribo, porque foi maltratada por Salomão. E o que aconteceu? Reoboão, o filho de Salomão, teve conselhos com os anciãos e disse: trate bem o povo, trate bem esse povo. Mas ele deixou o conselho dos anciãos e foi ter conselhos com os mancebos. E disse que nada, rapaz, faça isso, aquilo, outro. Seu pai fez isso, você é rei, você que manda e tudo, sei lá mais o que, aquilo, outro. Jeroboão esperou uma boa resposta. Ele tratou mal. Se o pai fez um mal, ele disse que ia fazer 2 vezes mais. O povo se revoltou. Reoboão, em vez de consertar o erro que fez, que ainda dava tempo, mandou uma pessoa que não tinha nada a ver resolver. Quem tem que resolver é você. Quem tem que pedir perdão é você. Quem tem que parar de julgar é você. Quem tem que cuidar do que Deus te deu é você. Entendeu? Aí ele falou: Adorão vai resolver isso. O povo chegou, apedrejou Adorão morreu, que não tinha nada a ver. Ele pegou, fugiu. Depois o que acontece? Se revoltou, quis tomar o lugar dele. Por quê, pastor? Em todo tempo, meu irmão, em todo tempo, Jesus tratou os leprosos, as meretrizes, até os fariseus. Jesus tratava bem. Deus é amor. Olhe para você. Quantas vezes eu e você erramos? Quantas vezes Deus nos perdoa? Cuida do que Deus te deu. Mas pastor, eu não tenho sabedoria. Peça. Ah, mas pastor, eu sei. É porque eu sou experiente. É porque isso. Faixa etária não quer dizer experiência. Quer ver uma coisa? Eu tenho 42 anos hoje. Não sei dirigir. Certo? E posso dirigir. Tem gente que tem 16 anos, sabe dirigir e não pode. Entende? Trate bem. Seja servo. Porque você que está aí hoje, pessoas orou por você. Às vezes você desconta as coisas na pessoa errada. Foi o que Reoboão fez, botou Adorão, que não tinha nada a ver, Adorão morreu. E Reoboão perdeu, porque ouviu o conselho errado dos anciãos. A palavra de Deus diz em Isaías 9:6, eu vou ler para vocês aqui. Isso é para você que é crente, que é católico, que é espírita. Quem que você deve tomar conselho, pastor? Com uma pessoa, meu irmão, que tem uma visão espiritual, não uma visão natural. Embasado na palavra. Aqui, Isaías 9, versículo 6. Se eu não estou enganado, aqui diz. Deixa eu ver se é, pastor. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado está sobre os ombros,
Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus. Um cego não pode guiar outro cego. Cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você abre o seu coração. Bote um filtro aqui, ouve de tudo e retém o que é bom. Eu vou fazer porque fulano fez. Às vezes funcionou para fulano, mas para você não pode funcionar. E aqueles anciãos estavam calados, sofrendo calado. Mas teve uma oportunidade e você está tendo a oportunidade hoje. Cuida bem do que Deus te deu. Você que está assistindo esse vídeo, você fala assim, pastor, essa palavra é para você. Claro que é para mim. E para você também. Tá bom? Eu não sei o que é que Deus colocou em sua mão. Eu não sei o que é que Deus vai colocar em sua mão. Mas essa palavra está servindo de alerta para você. Tá certo? Feche seus olhos que eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me achego aqui, Pai. E eu te peço, ser com essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir essas pessoas, Pai. Dando a vitória, a sabedoria. Que ela venha ver, ouvir os conselhos, Pai, da Tua palavra. Senhor, que eles não venham se apressar, que eles não venham ser ansiosos, que eles venham esperar no Teu tempo. Senhor, que eles não venham imitar ou copiar coisas, Pai, que não venham edificar. Que nós sejamos servos, Senhor. Que nós possamos tratar bem para ter esse povo nas nossas mãos. Eu preguei a Tua palavra, Senhor, que foi colocada em meu coração nesta manhã. Por isso eu te peço, abençoa cada um deles, Senhor. Essa esposa, esse marido, esse filho, essa pessoa que sofre calada, como aquele povo sofreu na mão de Salomão, mas que o Senhor venha dar vitória, Pai. O Senhor é o Deus de paz, de amor e de justiça. E eu te peço, abençoe todos que estão vendo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Tá bom? Deixe seu like. Compartilhe essa mensagem com 3 ou mais pessoas, se você quiser compartilhar. Tá bom? Se essa palavra falou com você, deixe aí embaixo seu comentário, a cidade que você é, tá certo? Seu pedido de oração. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Você vai ver as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo vai sair a notificação. Tá certo? Que o Espírito Santo fale mais no teu coração. Até o próximo vídeo. E tchau.